Eu tava navegando pelo Reddit e aí encontrei uma comunidade, acho que é uma comunidade que fala, não sei, que a pessoa colocou, né? Poste aqui as suas frases preferidas de Neville Goddard. Neville Goddard, pra quem não sabe, ele é um autor, ele fez alguns livros, vários livros na verdade, sobre lei da suposição. E aí eu peguei alguns aqui, eu achei muito interessante. Olha isso. Sua imaginação é o instrumento que você usa para construir o seu futuro. Sua vida é o reflexo perfeito de seus pensamentos dominantes. E aí outra frase, mude sua concepção de si mesmo e você automaticamente mudará o mundo em que vive. Ele foca muito, né, o Neville Goddard, ele foca bastante no poder da imaginação, no poder que a gente tem de imaginar e criar e tornar isso real para as nossas vidas. E lembra muito quando eu era criança. Eu brincava com toda criança, né? A gente brinca imaginando coisas, né? Olha só, eu brincava eu imaginava, né, nas brincadeiras, que eu era uma professora. Inclusive minha mãe chegou a comprar um quadro. E aí eu falava para um monte de gente. E quando as pessoas perguntavam, você quer ser professora, né, dar aula? Eu falava, não, não quero. Mas eu ensinava muitas pessoas, olha que interessante. E a outra, eu sempre brincava, né, que tava com o microfone falando para um monte de gente. E aí meu irmão falava assim, ai, deixa de ser tonta, você não sabe nem cantar, sabe? Acorda pra vida, minha filha, bora. Mas olha aí, né, hoje eu estou em frente a uma câmera falando para um monte de gente. Inclusive hoje esse vídeo aí que você está assistindo, eu falando com você nesse momento, já deve ter batido mais de 100 mil visualizações. Aí você tá olhando lá, peraí, mas tem, ó, é o meu sonho, é a minha visão, você não tem nada a ver com isso. Aí tá lá, ó, mais de 100 mil visualizações esse vídeo aí. E o que ele fala muito as pessoas falam muito, né, da lei da suposição, que é só fingir, que é só fingir. Gente, isso é tão real. Isso acontece muito mesmo. Eu acredito que para algumas coisas eu consigo usar, eu utilizo muito as duas, né? Mas eu acho mais fácil usar a lei da suposição para algumas coisas do que a lei da atração. A lei da atração você tem que meditar, você tem que sentir, né? Enfim. São alguns passos que você tem que dar na lei da atração. A lei da suposição, você bota ela no seu dia a dia. Por exemplo, toda vez que eu vou pegar o celular para postar o vídeo, alguma coisa assim, que eu entro no YouTube, eu já olho lá e falo, ah, que legal, já ganhei mais 100 seguidores. Ai, que massa, olha, mais 100. Eu ganhei um, mas eu agradeço como se eu tivesse ganhado 100. Sabe, eu ganhei, teve um dia que eu ganhei 10. Eu agradeci como se eu tivesse ganhado 1000 seguidores. Isso é a lei da suposição, é você fingir e sentir como se isso fosse real na sua vida. Eu vou dar outro exemplo. Você tá na rua andando e aí você vê uma moedinha. Moeda é dinheiro. O dinheiro é uma energia. Independente se é uma moeda de 10 centavos, de R$ 1, ou se você encontrou uma nota de R$ 50 na rua, dinheiro é dinheiro. O universo não entende esses valores, né? Agradeça e comemore como se você tivesse ganhado muito dinheiro, como se você tivesse ganhado R$ 100. Toda vez que você for entrar na sua conta do banco, se o seu caso é querer dinheiro, se você for olhar seu saldo lá, bote no mínimo mais 2 zeros. Então, por exemplo, você tem R$ 20, bota mais 2 zeros. E comemora como se aquele valor lá fosse real naquele momento. O cérebro, o universo, ele não entende o que é real na sua vida e o que não é real. E eu vou dar mais um exemplo para deixar isso bem claro para vocês. E vocês podem procurar no YouTube, porque tá em todo lugar. Todo dia que eu entro, eu recebo quase o mesmo vídeo, ou recebo ela falando a mesma coisa em outro lugar. A Mariana Rios. Ela dá vários exemplos, né, de como ela conseguiu as coisas imaginando e vivendo aquilo como se fosse real antes de acontecer. E ela deu o exemplo do apartamento dela, que eu fiquei assim, falei, gente, que muito legal isso, sabe? Ela foi pro Rio de Janeiro, ela era de Minas, e aí foi pro Rio, e ela
ela tinha um amigo que era de Minas, que nem era tão amiga assim. Ela conta a história lá, depois vocês procuram ver se vocês vão achar. E aí esse amigo, ela foi no apartamento desse amigo, né? Ela entrou em contato com ele, falou, tô no Rio e tal, não sei o que. Ele, não, então tá, vem aqui pra gente conversar e tal. E ela foi. E aí quando ela entrou no apartamento e viu aquele apartamento lindo, enorme e tal, ela falou, eu vou morar aqui. Ela queria muito morar naquele prédio lá. E ela sempre falava, toda vez que ela ia lá nesse apartamento, ela falava, eu vou morar aqui, eu vou morar aqui, eu vou morar aqui. E aí chegou um dia que ela foi fazer algum papel e parece que ficava longe, ela chegou atrasada, ela pegou chuva, ia de ônibus e tal, chegou toda molhada, ficou muito chateada. E aí o diretor, ela chegou chorando e tal, e o diretor foi conversar com ela, né? E ela, pronto, vamos demitir. Ela pensou, vou me demitir porque eu cheguei atrasada e chorando, pedindo desculpa, né, que não vai acontecer mais, foi por conta da chuva e tal. E ele falou, não, calma, eu vou te... Eu não sei como é que funciona lá na Globo, né, mas ele, ó, vou falar com fulano lá e você vai agora escolher um apartamento pra você morar mais próximo daqui, porque ela morava acho que do outro lado. E foi. E adivinha qual foi o apartamento que ela foi morar? No prédio do amigo dela. Então, só que até ela chegar no momento dela morar, ela, toda vez que ela ia nesse lugar, ela fingia que já estava morando lá. Ela fingia que tinha um apartamento lá. E eu acho muito fantástico isso, eu acho muito mais fácil isso. Eu vejo a lei da suposição, você imaginar as coisas como se fossem reais, muito mais tranquilo. Né? Pra mim, eu tenho menos resistência em relação à lei da atração quando o assunto é lei da suposição e dinheiro. Lei da atração, pra mim, é melhor quando é relacionamento ou saúde, alguma outra coisa assim. Porque pra mim, a minha resistência ainda é imaginar que tem uma pessoa do meu lado e não tem uma pessoa do meu lado. Aí eu fico meio, né? Mas isso é uma resistência minha ainda, eu sei disso. Então é mais fácil no dia a dia eu entrar no YouTube e falar, ó, monetizei meu canal, já tenho 1000 seguidores, já fiz as 4000 horas, monetizei meu canal. É fácil pra mim fazer isso. Então, e aí, como eu falei, o universo ele não entende o que é real e o que não é real. Pro universo, o tempo ele não existe. Então, a partir do momento que eu assumo isso como real na minha vida, que eu observo essa realidade na minha vida, eu estou mandando essa informação para o universo. Então, para ele, não importa se é agora que está acontecendo, se é amanhã ou se já aconteceu. Não tem essa linear de tempo para o universo, né? Para ele é diferente que funciona lá. Então ele vai mandar, isso vai se manifestar na minha vida, uma hora ou outra. Desde que eu não tenha ansiedade, né? E aí tudo aquilo que a gente já conversou. E eu queria deixar isso pra vocês, porque talvez a dificuldade esteja, né, em fechar o olho, imaginar e sentir. Né? O sentir, às vezes, é muito... Como é que eu vou sentir uma coisa que eu não sei? Né? Mas você fingindo isso no dia a dia, como se fosse uma brincadeira, eu acho mais divertido, é mais fácil, é mais leve. Eu vi uma moça que ela fez, eu não fiz isso, mas ela disse que... Acho que foi no TikTok. Que ela fez, ela criou um grupo no WhatsApp e aí ela botou ela mesma, né, apagou quem ela botou lá, ficou só ela. E ela conversava com ela como se fosse um relacionamento, como se ela tivesse alguém, um namorado. E ela falou que foi muito rápido, tipo, tempo de um mês depois ou 2 meses depois, ela estava conversando com a pessoa do jeito que ela estava conversando com ela mesma, sabe? Depois que ela se tocou, ela falou, olha, igualzinho. Então, assim, é para deixar claro que as coisas acontecem, que nesse mundo de manifestação existem várias fórmulas, existem várias técnicas, existem vários meios e que você consegue sair da situação que você tá de maneira mais fácil, de maneira mais leve, mais divertida. Então, é só para mostrar para vocês que existem outros meios, né? Não é só a lei da atração, né? Não é só imaginar e sentir e soltar pro universo. Eu ainda acho muito mais divertido mesmo quando você finge as coisas, né, que estão acontecendo. Eu acho muito mais fácil, acho muito mais legal.
para algumas coisas, como eu falei, né? Para outras eu tenho um pouco de resistência ainda. Não sei como. Já tentei, mas eu não sei como. Eu fico meio perdida, fico. Como assim? Aí eu prefiro fechar o olho, imaginar e sentir e soltar pro universo. É isso. Deu pra entender legal como é que foi isso daí da lei da suposição? Vocês fazem isso também? Me conta aí, o que vocês utilizam da lei da suposição? O que já deu certo pra vocês? Eu tenho várias historinhas, é porque agora eu nem tô lembrada. Depois eu vou anotar e vou contando pra vocês o que eu já consegui. Poucas coisas, coisas pequenas, né, e tal, usando a lei da suposição, sem nem saber que era isso. Mas me conta aí, o que vocês já conseguiram usando a lei de suposição? Eu vou adorar saber. E obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.